ver como é que faz aqui pra chamar a Denise. Acho que deu certo. É, Deu. Só falta a tua imagem, mas já tô te escutando. mas eu te vejo. Já vai abrir, talvez a minha internet que não esteja tão boa. Eu acho incrível é como o som diminui quando entram duas pessoas. Oi, É Nicole. verdade. Né? Fica muito baixinho. Aham. Eu acho que eu vou botar no meu 4G. Talvez. Será que é a minha internet que não tá abrindo o vídeo? Alguém pode dizer se tá vendo a professora Denise ou se só eu que não tô vendo ela? Samuel, Nicole, socorro. Alguém diz aí se tá vendo a Denise. Eu não sei nem se eles estão escutando a gente. Não sei. Eu vou tirar aqui o meu. Ai, obrigada, gente, por dar o feedback. De repente, tira a internet do teu computador, deixa só no teu celular, para não sobrecarregar. Hoje em dia tá todo mundo meio com dificuldade com essas coisas, né? Do meu computador. Deu? Por enquanto ainda não. Thaís, é que não foi tu que me chamou, fui eu que pedi para Eu te participar. chamei. Não, eu te chamei, eu te chamei. Não, mas é se eu cliquei em um negócio pedindo para participar. Tá, então deixa eu fazer de novo. Vamos tentar de novo, não tem Eu vou problema. sair Vamos e lá. começar de novo. Tá, vai lá. Tudo certo. Vamos tentar de novo, então. Essas coisas tecnológicas aí. Vamos lá, Denise, adicionar. Vamos ver se vai funcionar. Vamos entrando aí, fiquem à vontade. Até tirei o meu também, computador da conexão do Wi-Fi para ver se funciona. Vamos ver. Opa, agora veio a imagem. Viu? Eu Yay! tinha feito nada. Que bom, Dê, que bom, que bom. Fico bem contente. Tudo certo? Tá Maravilha. escutando? Tá me escutando? Tô bem melhor, inclusive. Tá, joia, que bom. Então tá. Ah, a gente só se atrasou hoje um pouquinho, porque o lixeiro precisava passar aqui na minha casa, porque senão os cachorros não iam parar de latir. Agora eles já passaram, já latiram, agora já estão ali descansando. E é verdade. Não, Ai, ai. eu tô aqui, eu vou dar uns gritos de vez em quando, mentira. Mas é que o tiozinho tá lavando toda a vida com a várzea, assim, a parede da casa. Eu não sei o que fazer com ele. Mas Sim, tá. sim. Tá dando umas travadas os teus áudios de. Tá meio travado. Não sei se é muita gente. Não digo no ao vivo, mas talvez na internet, né? Não sei. Não, De não, eu todo modo, conectei o computador. tá. Eu tô só com o celular. Tá bom. Não, então tá. É, Vamos tentando fazer dessa forma. Ah, e. pode Oi. falar. Não, Não, pode é falar. que eu ia tentar ver a conexão do celular. Mas se eu mexer, vai cair tudo, né? Deixa eu Provavelmente, ver, deixa eu tentar. só se tu deixar no 4G. Teu 4G é bom. A tua área da tua casa, o meu não é muito bom. Na minha área é uma porcaria. É que na atual conjuntura nada é bom. Nem É. 4G, nem a internet dos meus pais, que às vezes eu roubo para dar aula. E Sim, eu, eu vou tentando todas. Caiu, eu tento roubar a conexão deles. Aí. tá. Não, Mas mas eu acho que vai estar dá. funcionando. É liberal. Até professor tá assistindo, legal.
Mas então, Dê, nós combinamos, né, só para o pessoal que está assistindo, e como, graças a Deus, eu vou conseguir gravar essa live, né? Então, depois disso, a gente vai conseguir deixar disponível para quem quiser assistir. Vou deixar disponível, acho que no meu IGTV, enfim, a gente inventa alguma coisa aí onde que a gente vai deixar isso disponível. Mas, ou até no canal do YouTube, né? Porque o IGTV, se eu não me engano, é até 10 minutos. Posso estar enganada, mas eu tentei botar vídeos mais longos e não funcionou. E então a ideia é a gente gravar, né? Fazer essa live hoje, trabalhando a questão da delimitação de tema de pesquisa. A gente já trabalhou semana passada também, né, Denise? Um pouco, assim, dos dilemas de escrever em tempo de quarentena, né, de todo esse sofrimento, as dificuldades, e a gente percebeu, assim, que realmente não é só a gente que sofre com isso, são os nossos orientandos e orientandas, é pessoal que está escrevendo, mestrado, doutorado, né? Enfim, não só isso, não só quem está fazendo realmente pesquisa de que para finalizar algum curso, mas a gente percebe até pessoas que, por exemplo, talvez teriam um tempo para escrever um artigo ou fazer um blog. O blog está meio em baixa, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Enfim, escrever de forma geral. E às vezes a gente se sente travado, né? Então, por isso que nós tivemos essa ideia de trabalhar com esse tema um pouquinho mais específico, que então não vai ser só o escrever, né, na quarentena, enfim, mas em outros tempos também, essa questão da delimitação do tema. Enfim, se tu quiseres falar também um pouquinho, de conversar sobre isso, estamos aí, né? É que escrever é uma constante do acadêmico, né? Com quarentena, sem quarentena, os prazos sempre vão estourar e a gente está sempre correndo atrás, porque tem que entregar para o orientador, tem que entregar para a revista que vai fechar o prazo, tem que mandar para o evento que também. Então, claro, a quarentena deu uma potencializada por conta de todas as crises de ansiedade e barulhos externos que não deixam a gente se concentrar, como agora, essas coisas, né, conseguem piorar o caos. Mas escrever é uma constante. Por mais que a gente não queira, e muitas vezes a gente se defende sobre não ter tempo, né? Porque realmente não tem tempo. Escrever pede disciplina, pede paciência, e são coisas que a gente não está acostumado, porque a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso. Então, eu conheço uma única pessoa, de todos os acadêmicos que eu conheço, não são poucos, que é uma amiga dos tempos da graduação ainda, que ela tinha a disciplina de todo santo dia. Ela começava o dia ligando o computador, abrindo o arquivo na época do TCC, e ela não saía sem escrever pelo menos uma linha. Podia ser um lixo, mas ela tinha que acrescentar uma linha por dia, era o mínimo. Isso, meu Deus, quando eu fiz graduação, o fogo era novidade. Então, é claro que eu nunca consegui fazer igual. Eu sempre admirei muito, né? Não é à toa que hoje ela é professora de uma federal, de uma disciplina incrível. Mas é uma sugestão interessante, né? Por que a gente sempre acha que tem que escrever o livro da vida quando pode escrever só uma linha por dia? Claro, Melhor que com nada. certeza. Mas eu não faço isso, então, assim, né? É uma daquelas sugestões úteis, mas cada um tem seu ritmo de trabalho. Eu Com descobri certeza. que, assim, a gente tem que se entender como estudante, né? Como acadêmico. Sim, uma coisa, cada um tem seu ritmo e sua forma de trabalhar. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, de mencionar, e eu gosto muito de trabalhar isso com os meus orientandos, eu não sei, quer dizer, sei mais ou menos como tu trabalha com os teus, mas, né, a gente tá aqui não só falando para orientando, mas também para talvez outras pessoas que tenham interesse para escrever e delimitar tema, às vezes não tá ainda nesse nível, tá no comecinho da faculdade. Uma coisa que eu acho bacana de mencionar é como buscar o foco da pesquisa. A gente até mencionou isso na nossa outra live, né? Que às vezes os alunos vêm para a gente, as alunas vêm e dizem: ah, professora, eu quero escrever sobre violência urbana. A gente até deu esse exemplo, né? E daí a gente fica assim, tipo, oi?
né? Tem que fazer Lá e isso, né? sobre o tema da violência. Né? Sempre a gente gosta de dar esse exemplo, porque aí tu começa a se perguntar, né? Ah, legal, ótimo tema, violência urbana, tá. Mas qual que é o enfoque, qual que é o território, que, né, o espaço que tu vai estar trabalhando, tu vai estar trabalhando numa realidade, sei lá, América Latina, ou tu vai estar trazendo uma realidade de repente europeia, ou tu vai estar trazendo uma realidade aqui, Florianópolis, de repente um bairro específico, né? E aí a gente pode trabalhar também que tipo de tempo tu quer trabalhar, tu quer ver isso no passado, sei lá, fazer um estudo sobre a década de 60 ou um comparativo, sei lá, década de 60 com os anos 2000, ou de repente tu tá falando uma questão bem atual, né? Ah, não, eu quero fazer uma pesquisa dos últimos 2 anos. Enfim, essas delimitações que eu queria que a gente fosse trabalhando e conversando, que eu acho bem legal e que ajuda muito quem está pesquisando. Não só quem está pesquisando na área do direito, mas para quem está pesquisando outras áreas, né? Ou até pesquisas interdisciplinares. O que tu acha disso, dele? O que tu vê dessa forma? Uma vez acadêmico, todo mundo pesquisa, né? Então, o que é legal, e eu brinco com os alunos de projeto e com os meus orientandos, eles já me conhecem. Quando a pessoa quer um tema, geralmente, o bom do tema é que pode tudo no tema. O tema ele pode ser grande, pode ser salvar a humanidade, pode ser a Sim, violência no mundo, a corrupção, eu adoro essas coisas. Porque quando a gente está mais livre, né? O tema é diferente do objeto. O claro. objeto é quando a gente recua o tema, né? Então, o tema, ainda hoje de manhã eu estava lembrando de quando eu entrei no mestrado, tudo que eu sabia na época, aliás, antes de eu entrar no mestrado, eu defendi o TCC. Tudo que eu sabia era que eu queria trabalhar com tecnologia. Outro absurdo, né? Uma cientista Uhum. social, tecnologia é tudo. E daí, e na época eu não conhecia a minha orientadora, né? A minha orientadora de TCC me indicou a minha orientadora de mestrado. E ela assim, tu já ouviu falar de nanotecnologia? Aí eu falei, não. Ela disse, tu tens um mês para revirar a internet e descobrir o que que é e o que que existe sobre esse tema, né? Que já Uhum. era um recorte dentro de tecnologia, nanotecnologia. Por um mês, eu revirei tudo que eu podia, montei meu banco de dados, pilhei material, e daí fui entendendo que aquilo funcionava por diferentes aplicabilidades e etc. E depois de um mês, devidamente agendado, me reuni com a minha orientadora, e ela assim, e aí? Tu entendeu o que que é? Eu falei, entendi. Tu viu as possibilidades? Vi. Dela assim, com quais possibilidades de aplicação disso tu quer trabalhar? Eu falei, aplicabilidade militar. Ela assim, então, eu só tenho contatos na área da farmácia, pode ser? Ótimo. Ah, Daí eu sabia que existia na área da farmácia, né? Porque eu tinha visto. Não era a minha primeira opção. Daí eu falei, pode, era tecnologia. Então, assim eu fui recortando um tema de pesquisa. uhum. Né? Então, o legal do tema é esse universo. E hoje eu sei as infinidades de aplicações e áreas que trabalham com nanotecnologia. Então, o meu Sim, tema é esse grandão. E aonde a gente consegue levar um tema para mestrado, doutorado, 1 milhão de pós-docs e etc. claro. Então, quando eu pego muito nos pés dos alunos sobre o tema, porque geralmente eles vêm com um tempo muito apertado. Né? Uhum. Tem 3 meses para fazer o TCC e ele ainda não tem tema. Sim. Opa, tá grave o negócio, né? Uhum. Mas quando se tem tempo, é muito gostoso isso. Né? Dizer assim, oh, não, agora tu vai pro garimpo. Teu Claro. tema é o Não, quê? com Violência, tu vai certeza. garimpar, Sim. né? Eu acho que essa Então, questão do tempo é uma coisa bem problemática, porque, claro, depende de qual fase de pesquisa que tu tá. Fase não, né? Eu não gosto muito da palavra nível, porque parece que é algo superior ou inferior, mas eu vou utilizar essa sim, palavra sim. porque eu não sei. Ou grau, né? Vamos dizer um grau, então. São diferentes Uhum. graus, né, de pesquisa, nível graduação, ou mestrado, ou doutorado, e claro,
num doutorado que tu tem, teoricamente, 4 anos, a gente sabe que não é 4 anos para fazer a pesquisa, mas, né, que teoricamente tu teria 4 anos para pesquisar, te dá um fôlego para você garimpar mais e pesquisar mais e até errar mais. E isso, a gente, eu não vou dizer que não dá para errar numa graduação, mas por conta do tempo, o ideal é que a gente erre menos, especialmente na hora de delimitar o tema, não é? Como tu colocou, eu quero fazer na área militar, lá que tu deu a ideia para o teu orientador, e ela falou, bom, essa área me desculpa, então tu vai ter que ou procurar uma outra orientadora, como eu recebi a resposta, né? 2 vezes, não foi só uma, foram 2, que eu queria fazer um tema, e daí eu bati o pé e falei, não, mas eu quero essa pesquisa. Bom, então eu acho que você deve procurar um outro orientador. Ok, tchau, obrigada, beijo, me liga, né? Procurei outro até que me achei. Mas tu queria manter a tua orientadora, e isso é bastante comum, né? Às vezes acontece de ter essa questão de querer manter, ou até porque não tem outra opção, às vezes, né? E a gente acaba indo na onda daquele orientador, daquela orientadora, o que for, e se adaptando, né? E não significa que a pesquisa vai ser um lixo, ou sei lá, vai ser ruim, né? Por conta disso. É que tem que ser negociado, né? A gente precisa de um orientador, né? Porque é a primeira vez que tu está fazendo um trabalho desse acadêmico, principalmente os TCCs, e também não adianta querer trabalhar com alguém ou achar ruim quando alguém diz, olha, eu não posso trabalhar contigo, porque não é Perfeito. pessoal. Realmente, Claro. afinidade temática, eu posso gostar muito de um professor, mas se a gente trabalha com perspectivas teóricas diferentes, não faz sentido. Né? Então, continue sendo amiga daquele professor, mas trabalhe com outro, não é pessoal. Perfeito. Por isso que às Perfeito. vezes as iniciativas são ótimas, porque mostra o quão honestas as pessoas são umas com as outras. Porque às vezes É verdade. a gente tem um aluno brilhante e o cara quer trabalhar contigo, aí tu diz, então vamos, só que tu não tem a menor ideia de onde tu tá pisando e como é que tu vai ajudar esse aluno. Exato. Né? E Então, isso é assim, as pessoas têm... perigoso, né? Sim, não vale o risco, né? Então, assim, a gente não deve tomar como pessoal. Quando um orientador diz, olha, melhor não, ou quando ele te diz, não faz isso, né? Ou assuma os riscos, mas eu estou te dizendo que vai dar errado. Então, o trabalho acadêmico, ele tem, ele pede essa barganha, né? Ele não é só teu. Sim, Embora na hora da escrita, por isso até que a escrita, ela pede algumas regras do português, porque ele é um trabalho que ele não é só teu, mas ele é teu. Porque com quem certeza. encabeça maior fôlego é o aluno. Mas sozinho ele também não faz. Uhum. Né? Então, se escreve... não se usa o pronome pessoal da primeira pessoa, né? Não se escreve com eu. Aí tem gente que bota um pronome indefinido. Na minha área era comum a gente botar o terceiro do plural. Ao invés de, por exemplo, percebi que, aí a pessoa utiliza percebe-se que, né? Isso. E no caso, eu e a minha orientadora, a gente sempre trabalhou com percebemos, analisamos, porque é negociado, né? Mesmo análise de resultado. O grande fôlego, e quem dá é o aluno, mas é o teu orientador que diz tudo que vai dar errado no processo e depois de estar pronto. Com Né? certeza. O teu orientador, isso eu digo muito claramente para os meus alunos, que eu vou ser a pior banca que tu pode ter. Né? Quem já foi meu aluno sabe que eu já digo na primeira fase, se tu passou por mim, nada te derruba. E não é pessoal. Claro. Mas, né, tu tens que ter autoconfiança na tua capacidade intelectual. Isso é dificílimo. Sim. É claro Você também, né, deveria ter de... coragem. Não, eu só ia comentar que a gente sabe que não é ser orientador ou orientadora de qualquer tipo de trabalho acadêmico não é uma coisa fácil. Às vezes a gente pensa assim, mas tal professor, meu, o cara é foda naquela matéria, ele escreve muito bem, dá uma aula topzera, só que ele não é preparado para orientar
para uma pesquisa, qualquer que seja, qualquer temática. E isso eu não estou falando a respeito só do direito, eu estou falando isso de forma genérica, de como que é um desafio, na minha opinião, tá? Talvez tu concorde ou não, quero escutar também tua opinião, claro. Mas para mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer como professora. Para mim, mas ao mesmo tempo, para mim é o meu maior desafio. Porque ao mesmo tempo que se eu tô numa banca com um aluno ou uma aluna que foi minha orientando, e ele tá apanhando, eu sinto como se eu estivesse apanhando junto, sabe? Eu me sinto completamente responsável, né? Ao mesmo tempo que se aquela pessoa sai vitoriosa, sai com elogio, sai bem, deu tudo certo, eu me sinto também com a mesma sensação de orgulho de que deu certo, tipo, prêmio joinha também para mim, sabe? Mas eu sei que não é todo mundo que se sente assim, e não significa dizer que eu estou falando isso porque eu acho que todo professor, orientador deve se sentir dessa forma, não é isso que eu quero dizer, mas a gente sabe que muitos orientandos e alunos, enfim, de forma geral, né, o acadêmico, às vezes acaba ficando sozinho, né, completamente abandonado, sem ter tipo orientação quase que nenhuma, né? E isso é bastante complicado, bastante complicado. É porque a gente não é Mas, formado para orientar, né? A gente não é formado para ensinar. Né? O né, doutorado é uma gota no oceano, né? No caso, pegando o maior título da academia, mas em nenhum momento, por exemplo, a gente não é obrigado a fazer didática. Não que eu acho uhum, que didática, né? Porque às vezes tu pode ter muita técnica da didática, mas da hora de botar na prática, numa turma com 50 alunos, né, a didática ela não considera os contratempos de tu disputar com o WhatsApp, o Netflix, a conversa paralela, o crush que sim, tá dando match no Tinder no meio da aula, entendeu? sim, Já e tu vai fazer o quê? Né? sim, Então, assim, orientação, sala de aula, enfim, são coisas que ninguém é preparado. não, E às vezes tu vai naquele turbilhão como aquela bola de neve do desenho animado, que tu só vê bracinhos e perninhas e tu salva dois, três e vai até o final do jeito que dá. Né? aham, Pede paciência dos dois lados. Né? Escrever, pensar um tema. E hoje eu vejo que as pessoas não têm essa paciência. Eu estou vendo que tem alguns alunos meus do projeto aqui. uhum, E eu digo isso para eles. Eles são a turma mais ansiosa que eu tenho, é a sétima fase. Na terceira aula, eu tive um aluno que disse: professor, isso não vai dar certo. Era a terceira aula de 20. Então, como é que tu quer escolher um tema e sair com um projeto, sendo que a gente se falou por umas 4 horas e meia no semestre? uhum. Né? Pensar um tema, né, que é o nosso caso aqui, implica primeiro tu ter paciência contigo. Né? O que que tu quer desse grandão? Ah, pandemia, violência, corrupção. Então tá, agora tu vai pegar pelo menos um mês e tu vai mergulhar e ver tudo que existe sobre isso. E E a guardar gente dinheiro sabe do que organizado que tem. e a gente sabe que esse tudo nunca é um tudo de verdade, né? Sempre vai ficar faltando. Não, ele é a gotinha do oceano, exatamente. É, a Tainara até colocou aqui que é bem importante esse companheirismo entre orientador e orientando. Realmente, realmente, E às concordo. vezes, e outra coisa que também tem que entender, gente, é que o orientador, ele não vai te pegar pela mão. Né? A gente estava comentando ainda há pouco do tempo hábil de fazer uma pesquisa. E que o graduando, ele não entende é que a pesquisa dele começa na sétima fase. Ele tem 1 ano e meio para fazer Uhum, uma pesquisa. Ele acha que o sim. projeto é uma bobagem e que a metodologia da primeira fase, então, não serve para nada. Não, a tua base de pesquisa começa na primeira fase, lá em método, né, no caso do curso que a gente dá aula em direito, mas tu entendendo o roteiro de um trabalho acadêmico, as lógicas de um projeto, quando tu chega na sétima para fazer o teu projeto, tu tens que entender que o teu TCC começou ali. Então, Uhum, se numa disciplina, né, num semestre, tu quiseres dedicar um mês só para mergulhar no teu tema, um trabalho de imersão intenso, vale a pena, né? Não, tu não estás perdendo tempo, claro. mas o que acontece é que as pessoas acham que
não serve para nada. Tudo bem, às vezes o horário da disciplina não ajuda mesmo, né? As pessoas já estão cansadas. Só que, então, te organiza, eu quero trabalhar com tal tema. Aí tem aluno que já vem com o tema recortado porque ele viu na internet. Bom, Xuxa, se tu Acontece. prefere aprender. Se a tua melhor sala de aula é o Google e o WhatsApp, o que diabos tu está fazendo aqui? Né? O professor orientador ou de sala de aula, ele não tem como te avaliar se não for por aquilo que ele te ensinou. Ele não tem como rastrear todos os vídeos e tranqueiras que tu viu. Uhum. Então, a pessoa que tem esse autodidatismo by Google, desculpa, mas eu não consigo diferenciar ela daquela pessoa que comprou o trabalho. Uhum. Uma primeira Então, pesquisa, uma primeira avaliação, tipo de jogar realmente no Google, eu não vejo problema nenhum. Até para ver o que aparece de forma generalizada. Mas a partir do momento que tu mais ou menos entendeu qual que é o foco do tema que tu tá buscando, eu acho que é primordial ir atrás, daí sim, de doutrina, que eu sei que tu não gosta muito dessa expressão, né, mas enfim, dos clássicos, né, de obras que sejam manuais ou então teoria mesmo a respeito do tema, revistas científicas, uh, algumas faculdades, por exemplo, na Faculdade de Jesus, que a gente tem ali o sistema da EBSCO, né, para pesquisar, mas existem é ótimo. vários sistemas, que é muito bom, né? A EBSCO é muito bom. A gente sabe que não é todas as faculdades e universidades que têm, mas mesmo o Google acadêmico já ajuda bastante, ainda que, né, não tem toda a amplitude que esses sistemas de busca, mas ajuda bastante para fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque uma coisa que às vezes me assusta bastante, e eu acredito que tu também deve escutar isso vez e outra, do aluno de ter algum tema, por exemplo, quero falar sobre drogas. Vou dar um exemplo aqui que é bem genérico também. Me manda umas referências bibliográficas aí para começar a pesquisar. Normalmente eu não mando, porque eu não sei qual é o tipo de abordagem que aquela pessoa vai querer fazer em cima desse tema, por exemplo, drogas, né? Claro, eu não vou dizer, eu tenho várias coisas sobre esse tema, né? Eu dou aula sobre isso em criminologia, por exemplo, mas não significa dizer que de repente a abordagem que a pessoa quer trazer vai ser nessa vertente. Então eu prefiro já não limitar, né, o que aquela pessoa está querendo pesquisar, e eu falo para a pessoa, bom, primeiro passo, joga no Google. Segundo passo, joga num banco de dados que tem da tua faculdade, se for o caso ali da Cesusc, né, na EBSCO, nem que seja na procura da biblioteca, né, biblioteca online que também tem acesso tranquilamente. Ou vai tem esses sites assim, ForShare, Minha Biblioteca, que mais que tem? Me ajuda aí, Dê. Tem vários que são disponibilizados, assim, que não é um Google, é mais verdadeiro, assim, mais amplo. Assim, de fontes confiáveis, eu sempre sugiro os mesmos por questão de segurança e praticidade, né? Então, o Google Acadêmico, o Cielo, com Isso, parênteses, Cielo. já que tu mencionou a EBSCO, da outra vez eu mencionei o banco de dados, né? A Uhum. EBSCO deixa a gente importar, exportar o banco de dados deles. Então, se tu fez Sério? a busca, se tu fez a busca e apareceram 500, 900 fontes, eles deixam tu importar aquela planilha. Importar Que não. legal, não sabia disso, olha só. Eu tive um aluno que eu sempre peço um mínimo de 100 referências e ele chegou com 900. E eu perguntei como ele tinha feito em tempo recorde. Daí foi ele que me contou que dava para tirar da galera. Eu não Espertinho. É porque ele já era formado em ciência da computação, então ele é o meu dark side da internet, assim, tudo que eu Sei, o preciso, Marcelo, ele né? é o meu, ele é fantástico. Que Então, legal. não, foi ótimo. E outra coisa assim que acontece, né, na questão do tema, e isso a minha paciente às vezes quase que sempre ela explode, mas vocês sabem, eu não grito, eu não falo alto, eu vou te dar um olhar tipo uma daqui, mas né, eu sou legal. Que é o aluno chegar e dizer, eu achei um livro sobre o meu tema.
Pô, daí a humanidade me testa. Eu olho para a criatura e digo sempre a mesma frase. Ok, esse já foi escrito. Então, é mais um para a tua bibliografia, né? Vai procurar mais, é óbvio. Não é Aham. um livro, qual é o teu problema, esse já está escrito, alguém já pensou sobre. Né? Não é um livro que vai salvar o teu TCC. Com Também não certeza. são. Tu tens que entender o contexto, o estado da arte, aquilo que está sendo dito pelos pares a respeito do teu tema. E o estado Uhum. da arte é um levantamento dos últimos 5 anos de pesquisa sobre o teu tema. Uma coisa é tu ir jogar no Google para tu entenderes mais ou menos o que tu queres. Mas se tu Exato. queres começar entendendo o estado da arte, significa que tu vais focar só em trabalhos acadêmicos. E daí tu vais contar 5 anos de pesquisa sobre aquilo que tu queres falar. E daí sim, tu vai ser um pesquisador daquele tema. Dá Uhum. trabalho? Claro que dá. Vai estar completo? Claro que não. Uhum. Né? É o que tem para hoje. Tu vai nos bancos de dados clássicos, né? Os bancos de fontes, que é assim que a gente chama o trabalho acadêmico. Quais são as tuas fontes? Quais são as tuas referências? Então, tu Uhum. vai nos bancos clássicos, nos periódicos mais Mas prestigiados daquele teu tema, e Qualis começa A1, né? Qualis B1, 2 no máximo. isso. Mas às vezes tu tens, não sei como explicar isso, mas é como se tu tivesse um banco de dados dentro de um banco de dados. Por exemplo, lá no Periódicos CAPS, e tem um monte de periódicos, às vezes tu tem a própria plataforma da Sage, que é uma que eu usava muito na pesquisa. A Sage é outro banco de dados com outra infinidade de periódicos. Né? Então a gente tem acesso a essas outras grandes plataformas. As internacionais, geralmente os artigos são pagos, Sim. né? Daí tem toda ali, né? Enfim, tu sai pedindo no Google para a galera, nas suas redes sociais, alguém tem um artigo do fulano que eu não tenho, e etc. Eu até fiquei bem feliz essa semana, eu achei um livro que eu queria para a segunda fase, que a versão que eu tinha faltavam 40 páginas. Olha, estamos evoluindo, já descobri ela completa. É o livro, o Olha, ensaio sobre a dádiva do Marcel Moza, assim, fiquei bem felizinha. Então, construir o estado da arte é a versão oficial do trabalho acadêmico, né? É a versão dos 5 anos mesmo do que os teus pares estão dizendo sobre o teu tema. Mas a uhum. gente não começa por aí, senão a gente desiste já e queima a largada no início. Né? O ideal é a gente, eu quero falar sobre qualquer coisa. E te permite te divertir com qualquer coisa. Né? Eu tenho uma aluna que ela tinha dado um tempo, trocar de orientador e voltou, que ela queria mesmo era fazer letras, ela é do direito. Uhum. E, e eu sempre faço a mesma pergunta para os meus alunos, né? O que tu gosta, independente da academia? E daí vem, eu gosto de academia de ginástica, eu gosto daquilo. Então, primeira coisa para tu pensares o teu tema, se tu tá totalmente aderido, é o que tu gosta de fazer na tua vida, o que te dá prazer, assim, que é aquele momento do dia que te deixa felizão. Então, eu gosto de ir para academia. Né? Isso aconteceu com um aluno meu do direito. Aham. E ele estava completamente perdido mesmo, assim. E aí eu falei, tá, e tu já ouviu falar então, agora como é que isso pode se relacionar com o direito? O que que o mundo de uma academia de ginástica, tem o direito empresarial, tu podes trabalhar com, Direito desportivo, né? aí foi onde eu falei, olha, eu te Saúde. sugiro o direito esportivo, né? O Uhum. direito desportivo eu acho que é muito mais a tua cara, porque daí eu já conhecia a figura também. E ele nem sabia que a área existia. Então, a gente pode citar muito a deriva, né? Se não tem nenhum conhecimento de um tema bonito, que as pessoas falem, difícil e etc. Começa, pessoal, alguém está me vendo? Quem travou? Fui eu ou foi aquele? Oi? Peraí, tá? Eu Consegue me ver? Tá. só
que deu uma boa travada agora. O vídeo deu uma travada. Eu gosto Tá. da ideia. Eu já utilizei essa ideia de perguntar assim para orientando que estava perdido, que não tinha a mínima noção. Ai, não sei o que pesquisar, eu penso nisso, eu penso naquilo, temas assim bem nada a ver um com o outro. Tipo, penso em pesquisar drogas, mas também violência doméstica, mas ao mesmo tempo gostaria de falar sobre suicídio. Então, assim, claro, são temas que pode ser que tenham relação, mas pelo menos não na perspectiva que aquela pessoa tinha falado. E duas coisas que eu gosto de mencionar e que normalmente despertam o interesse. A primeira é perguntar, como você falou, o que você gosta de fazer fora da academia, né? Ou que tipo de matéria que tu gosta muito de estudar, que mais te interessa. Essa também é uma boa técnica. E uma terceira técnica que tem dado bastante certo é perguntar assim, tu faz estágio? Ou tu faz, né, tu já trabalha, alguma coisa assim? Porque muitos ainda alunos que estão na graduação só estão fazendo estágio, né? Ainda não trabalham propriamente, né? Sim, faço estágio, trabalho e tal. Qual que é a área? Você gosta? Gosto. Que tipo de trabalho? Normalmente, né, o pessoal do direito acaba trabalhando bastante em fórum, escritório de advocacia, enfim, algum gabinete, ou alguma vara específica, às vezes, ou com algum promotor, alguma área da defensoria, por exemplo, né? Ou sei lá, em algum outro órgão público. E aí eu pergunto para essas pessoas, tá, você gosta de fazer o teu trabalho? Gosto. Bom, então vamos tentar achar algum tema do teu trabalho, do teu dia a dia, porque eu acho bacana essa ideia de atrelar a vida acadêmica, quer dizer, a pesquisa que a pessoa vai fazer, com aquele outro lado que é a profissão, ou que é o estágio, que é o trabalho, para já tentar conversar essas duas áreas, sabe? Normalmente facilita bastante. Claro, não é todo mundo que gosta de fazer isso, né, Dê? A gente sabe que tem muitos que estão fazendo estágio, mas que odeiam o lugar onde estão fazendo estágio, estão fazendo por obrigação, né? Ou trabalham num lugar, mas também não gostam. Não, pelo amor de Deus, não quero nem mais ver isso na minha frente. A gente sabe que existe isso, mas já aconteceu de algumas vezes dar certo, de ao perguntar para o aluno ou para a aluna que tipo de que tipo de estágio que está fazendo e trazer isso para a área de uma pesquisa, né? E isso acho que é bem bacana assim para dar um despertar, né? Assim, ó, hoje eu vejo que o maior problema das pessoas é que não tem criatividade no sentido de não tem curiosidade. É a Uhum, época em que mais se cobra empreendedorismo, mas é a época em que eu mais noto as pessoas nada curiosas, né? uhum, Então, quando as pessoas não questionam, né? Eu brinco em sala de aula, qualquer coisa da pesquisa, gente, qualquer coisa. Eu consigo montar um projeto de pesquisa. Claro, não vou entrar daí no mérito da relevância, da área, mas qualquer coisa para mim vai virar pesquisa, entendeu? Tu saber fazer perguntas, tu saber questionar, tu vai brincar de Sherlock Holmes, de detetive, né? Você sim, chegou lá, tu quer trabalhar a corrupção. Aí tu jogou no Google por um mês, tu tá vendo o que as pessoas no mundo, tá jogando no Google aberto, bem mundano, e o que está sendo dito. Então,